Olá, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas que estão conosco hoje. Vamos fazer aí um webinário sobre controle de manutenção para contabilidade. Aqui quem está falando é o Marcos Rachid, eu sou um dos responsáveis aí pelo marketing na ITER. Hoje eu estou aqui com o Rogério, especialista nessa área, responsável pelo departamento de serviços na ITER. Pessoal, só alguns recadinhos de início. A gente tem uma pesquisa de satisfação ao final do nosso treinamento, uma pesquisa que a gente abre um espaço para vocês estarem tirando dúvidas, estarem fazendo perguntas, tá? E lá também a gente tem aí uma régua aí de satisfação para saber o quanto vocês estão gostando, se estão gostando ou não estão gostando dos nossos treinamentos, tá? Como é que é a dinâmica aqui? A gente vai ter aí 1 hora de treinamento e no finalzinho, nos últimos minutos, a gente costuma abrir aí para todo mundo que tiver interesse em fazer pergunta. A gente está tirando as dúvidas de vocês, tá? Eu vou estar aqui, vou fechar meu microfone, mas eu vou estar aqui disponível. A gente tem um campo, para todo mundo que está entrando aí no webinar, a gente tem um campo de perguntas e questões. Fiquem à vontade para usar esse campo para estar fazendo perguntas e ao final a gente vai ter uns minutinhos aí para a gente estar fazendo as perguntas, tá? Rogério, fica à vontade aí, um bom treinamento a todos e vamos que vamos. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Rogério, sou Rogério Vieira, sou responsável aqui pelo Departamento de Serviços da ITER e, primeiramente, agradeço a atenção de todos vocês aí e espero que nessa 1 hora que nós vamos estar juntos aqui, a gente possa também poder contribuir com relação hoje como que está o controle, a evolução do controle de manutenção para uma confiabilidade dentro de uma planta. Obviamente, vamos iniciar aqui a nossa conversa com um momento de segurança. Eu gostaria de ressaltar aqui que, infelizmente, hoje infelizmente, hoje o celular ele é parte da nossa vida, um excelente aparelho de comunicação, mensagens instantâneas, a informação está ali na palma da mão o tempo todo, porém, nós acabamos caindo em tentações que ao dirigir, começar a ver uma mensagem, querer teclar, responder alguma coisa que você está pensando naquele momento, porém, o nosso cérebro hoje, aquela habilidade de você realizar multitarefas é um mito. O cérebro hoje pode rapidamente mover a sua atenção entre as tarefas, mas não pode realizar 2 coisas ao mesmo tempo. Ou seja, quando você está processando uma imagem em movimento, você diminui em 1/3 a sua capacidade de estar prestando atenção entre dirigir e vendo uma mensagem ou ouvindo alguém no telefone. E, principalmente, quando você está dirigindo, a probabilidade de acidente aumenta em 23% quando você está teclando ao celular, 9 vezes quando você está tentando pegar algum objeto que caiu dentro do veículo, 4 vezes quando você está falando ao celular, 3 vezes quando você está lendo ou fazendo uma maquiagem, 2 vezes quando você está comendo alguma coisa dentro do carro. Ou seja, infelizmente é um hábito, é uma coisa que as pessoas acabam pagando um preço elevado por se envolver em algum acidente, mas fica aqui a nossa mensagem de segurança. Precisa usar o celular, para, encosta, resolve o que tem que resolver, 1 minuto, 2 minutos a mais aí não vai atrasar a sua viagem e com certeza você vai chegar ao seu destino com segurança. Ou seja, a atividade de dirigir requer foco total. Lembre-se, nós não conseguimos realizar 2 coisas ao mesmo tempo. Falando um pouquinho da história da ITER, a ITER é uma empresa que ela nasceu em 1965 e ela surgiu de uma necessidade de uma empresa de montagem e manutenção nas indústrias sucroalcooleiras. Em 1970, ela já passou a ser um importante fornecedor para indústrias de bens de produção, petróleo, nuclear, siderurgia, papel, celulose alimentícia, naval, químicas e farmacêuticas. Em 1985, através de pesquisas e desenvolvimento aí, e com o know-how da ITER,
foi lançado a série 85, que hoje é a válvula de controle com o maior parque instalado no Brasil. E em 2016, a ITER ela foi comprada pelo grupo Sparax-Sarco, incorporada ao grupo Sparax-Sarco, a qual também é um líder mundial de vapor aí e serviços para fluidos industriais. Hoje o grupo Sparax-Sarco corresponde a 61 subsidiárias operacionais, temos 52 centros de treinamento, mais de 5.200 empregados, temos uma força de venda direta em 62 países, contamos com um time de mais de 1.300 engenheiros de venda e serviço. A ITER hoje é localizada aqui em Sorocaba e o grupo também possui mais 15 fábricas em 4 diferentes continentes. Mas o quartel-general hoje da Sparax-Sarco fica na Inglaterra. Nossa presença de mercado. Hoje são mais de 300 mil válvulas fabricadas para os mais diversos processos industriais, aliado a 50 anos de experiência no mercado. Aqui no nosso time local, aqui, 25 engenheiros de aplicação e serviço. Na verdade, os nossos produtos não são somente os nossos produtos que os clientes valorizam, mas sim a capacidade e o conhecimento de transformar um problema em solução e completas soluções para o controle de processo. Até eu costumo sempre dizer que nós vendemos soluções, não vendemos válvula de controle. Então, cada válvula de controle ela é determinante para uma aplicação e para uma solução do cliente. Claro, como o maior fabricante de válvula de controle do Brasil, também oferecemos ao mercado, desde a correta especificação, que é a escolha, né? A escolha da válvula de controle para a aplicação necessária, a entrega através de uma produção local, o estoque de sobressalentes, obviamente peças originais estamos falando, né? A qualidade assegurada, que vai desde o design do produto, fabricação, testes com as condições reais de trabalho e garantia da qualidade. Confiabilidade, atenção aos detalhes, design, fabricação, correta aplicação, que vai permitir, obviamente, uma longa vida aí ao produto. E o nosso departamento de serviços hoje, que além de todo o pós-venda, ainda é responsável por serviços de manutenção, diagnóstico, claro, com a responsabilidade de quem é o fabricante. Nossa base instalada hoje, nós somos o principal fornecedor de válvulas de controle sobressalente e serviços para o parque industrial brasileiro com a maior base instalada de válvulas. Os nossos principais segmentos, hoje nós atuamos em petróleo e gás, açúcar e etanol, química e petroquímica, mineração e siderurgia, papel e celulose, água e energia. Para cada segmento desse de produto, nós temos nós temos um produto que atende às necessidades desses segmentos hoje. Desde de uma válvula até uma configuração um pouco mais simples, até uma válvula aí que nós classificamos como um serviço severo, que é realmente aquelas aplicações que têm um pouco mais de criticidade dentro do processo do cliente. Só um segundo aqui. Nossa capacidade fabril. Nossa fábrica hoje está localizada aqui em Sorocaba, estamos dentro do condomínio Sorocaba Business Park. Nossa área aqui são 10 mil metros quadrados e também temos um parque fabril muito moderno com máquinas de última geração, CNCs, e todo o processo fabril que se inicia desde o recebimento do material até o produto final entregue para o cliente. Então, toda a rastreabilidade do produto é feita desde a recebendo a matéria-prima, que vai para o estoque, que vai para as máquinas, o processo de fabricação com
As particularidades de cada válvula, desde seja um tratamento térmico, uma aplicação de um revestimento para endurecimento de alguma sede, de algum obturador, tudo isso é feito internamente aqui em nossa fábrica em Sorocaba. Possuímos um rígido controle de qualidade para cada estágio de fabricação, ou seja, todo o estágio de fabricação ele é rastreado. Então, cada etapa é pela a nossa ordem de produção, ele tem um código de barras que ele é rastreado toda a etapa de fabricação para que ao final nós possamos fornecer todos os certificados das etapas de fabricação, os certificados de matéria-prima, os certificados de teste, os ensaios que são aplicados a cada válvula. Como eu disse, como são as válvulas, elas são assim dimensionadas para cada condição de processo. Então cada válvula ela tem um teste específico. Obviamente que a gente obedece a classificação da classe de vedação de cada válvula. Então cada válvula ela permite aí um teste diferenciado para cada produto. Além disso, pesquisa e desenvolvimento, que o nosso time de engenharia possui softwares de análise de elementos finitos que garante um alto nível de qualidade e alonga a vida útil de nossos produtos. Esses softwares, eles simulam a real condição de processo na planta do cliente, então é possível você testar o produto pelo software através e simular a real condição. E com isso você consegue detectar qualquer problema que possa vir a acontecer, ou qualquer anormalidade que venha assim, a não estar de acordo com aquilo que o cliente espera receber. Nossos produtos aqui, nós temos um range de produtos, o maior range de produtos em um único fabricante. Então, nós estamos falando de válvulas globo, válvulas rotativas, válvulas redutoras de pressão, de superaquecedor, válvulas condicionadoras e atuadores. Dentre esses 6 itens aqui, existe você vai, para cada tipo de produto, você vai abrindo o leque de aplicação de material, de classe de pressão, de tipo de interno, de curvas customizadas para cada aplicação do cliente. Ou seja, nós temos aí inicialmente esse range de produto, mas ele tem toda uma derivação de acordo com a aplicação de cada cliente. O nosso departamento de serviço aqui é composto por um time aqui que faz não somente um time que faz a manutenção interna, como também fazemos a manutenção externa em nossos clientes aí. Então, é um time bem qualificado, com uma experiência, treinado aqui pelo nosso time de engenharia, que não somente a manutenção, mas também é um time que consegue identificar qualquer problema na planta do cliente e sugerir melhorias também. O nosso centro de serviço também equipado com bancadas de teste, equipamento de diagnóstico, equipamento de teste online para as válvulas de segurança. Temos a solução de serviços e controle de processo, que compõem manutenção e consultoria técnica, que tem por objetivo identificar, quantificar, recomendar soluções e avaliar a aplicação do processo, garantindo melhor performance, minimizando custos e desgaste de manutenção. Fazemos o acompanhamento de comissionamento, startup de plantas, sugerir pontos de melhoria no processo. Temos o serviço da manutenção, calibração, diagnóstico eletrônico de válvulas controle, que é possível avaliar a performance das válvulas com a apresentação de laudos sobre o atual desempenho e possível necessidade de reparo. O serviço de diagnóstico hoje ele é um serviço muito requisitado pelos nossos clientes, porque através do diagnóstico é possível detectarmos falha, é possível corrigir alguma pequena anomalia na válvula ali localmente, porque é uma série de itens que são analisados durante a realização desse diagnóstico, quer seja desde
um aperto de gacheta, identificar se um diafragma está operando normalmente. É possível você checar a pressão de mola, a pressão de alimentação da válvula. Então, você consegue, como o próprio nome já diz, fazer o diagnóstico dessa válvula. E também a manutenção das válvulas de segurança, que é através do método online. Então, você não precisa parar a sua planta, você pode fazer esse diagnóstico online através com a planta rodando, na sua válvula de segurança, você consegue colocar os sensores na válvula e fazer esse ensaio com a planta em operação. E a partir desse ensaio, você consegue emitir os relatórios que são validados aí e válido para a NR13. Opa. Pulou aqui. Ô, Rogério, deixa eu tirar uma dúvida contigo, rapidamente aqui. Eu tô com o Rony aqui, o Ronald, ele só me perguntou se a apresentação é a versão revisada, que vocês revisaram, acho que ontem, se não me engano. Sim, exatamente. Ah, legal, obrigado. A Yami não está na escuta aí, né? Não, Rogério. Tá ok. Se puder pedir para ela vir na sala aqui, um minutinho. Tá, pode deixar. Tá ok. Bom, pessoal, dando sequência aqui à nossa apresentação, por que é tão importante nós termos a confiabilidade para um processo da indústria? Por quê? Você mantém a operação da planta, você reduz as paradas de fábrica, reduz custo de operação, mantém a produtividade, garante a qualidade final do produto e a segurança operacional. Com a manutenção em confiabilidade, o que acontece? Nós temos casos que, infelizmente, nós recebemos determinados produtos aqui que você percebe que aquela válvula já passou por anos e anos sem uma manutenção. E quando ela chega até mesmo a apresentar um problema, isso pode causar uma parada de planta. A gente, como aqui vive esse dia a dia, posso citar um exemplo, que eu recebi uma ligação de um cliente 1h30 da manhã, pedindo para que eu abrisse a ITER aqui, como se eu pudesse abrir a ITER 1h30 da manhã aqui, pegasse uma peça de estoque e fosse consertar a válvula dele, porque a caldeira parou. Ou seja, acaba-se não dando a atenção devida para o equipamento. Então, você olha para aquele equipamento, ele está ali trabalhando, e o cliente acaba esquecendo desse equipamento até o momento que aquilo para e causa a parada indesejada de planta, vai causar um transtorno muito grande, porque a perda hoje em dia de você ter que parar uma planta porque um equipamento falhou é muito alta. Então, qual que é o plano? Fazer essa manutenção, criar essa rastreabilidade, tornar aquele equipamento confiável para a sua indústria. Opa, volto aqui. Qual é a realidade da maioria das indústrias hoje? Somente o foco na manutenção corretiva. Quebrou, corrige. Quebrou, corrige. E não é assim. A nossa proposta hoje é você criar a manutenção, criar a rastreabilidade, criar aquele controle dos equipamentos que foram feitos a manutenção. Então, o foco é manutenção corretiva. Os processos burocráticos para liberação e serviço são muito burocráticos para liberação e serviço da área. Baixa disponibilidade de mão de obra especializada para manutenção. Custo elevado, porque uma parada de planta é o exemplo que eu dei. Você acaba tendo um custo muito elevado para você ter uma parada indesejada. Os processos são lentos, mesmo você sugerindo uma melhoria, às vezes o cliente acaba deixando de lado por algum processo que é muito burocrático, então ele só vai sentir a dor mesmo quando a planta dele parar. E planejamento sem base em histórico de problemas e manutenções anteriores. Então fica aquilo que eu
citei no primeiro tópico, né? Fica somente manutenção corretiva. Por que é preciso mudar, né? Porque nós temos que mudar o conceito para manutenção de confiabilidade, melhoria de processo, de inspeção, a peritagem, manutenção, o planejamento baseado em histórico de manutenção, criar a gestão de ativos para que você tenha aquele seu equipamento ali monitorado, aquele seu equipamento revisado, você vai saber qual é o sobressalente que se aplica a esse equipamento, você vai planejar a sua compra e capacitar os times de planejamento e manutenção. É o exemplo aqui, onde você confia numa concessionária, numa oficina mecânica. De momento, posso dizer que você pode levar o carro em qualquer uma das duas, desde que você tenha confiança naquele mecânico. Porém, a concessionária ela vai ter um checklist, ela vai ter um controle, um procedimento, como o seu carro vai entrar, como o seu carro vai sair, ao fato que se você leva numa oficina mecânica, você vai corrigir um problema. Talvez atenda, mas porém você fica sem a rastreabilidade daquilo que foi feito, ou seja, apenas uma manutenção corretiva. Fica a pergunta, né? Em qual delas você deixaria o seu carro? Os serviços que requerem confiabilidade devem ser realizados numa concessionária, ou seja, você tem um checklist, serviços com qualidade e excelência de fábrica, profissionais qualificados, peças originais, peças substituídas e entregue ao cliente, garantia de 1 ano em peças e serviços, rastreabilidade e histórico. Então, é isso que nós falamos para os nossos clientes e promovemos para os nossos clientes, né? Que é ter um serviço com profissionais qualificados, peças originais, a garantia do serviço, a rastreabilidade, histórico. É isso que é o foco nosso de uma manutenção de confiabilidade. Quais são as válvulas de alta responsabilidade numa planta do cliente? Um exemplo de uma caldeira são as válvulas que são de maiores responsabilidades e que podem parar uma planta são controle de nível, recirculação de bombas, descarga de fundo, partida de vapor, condicionadoras, superaquecedor. Principalmente uma válvula condicionadora, ela pode parar toda a sua planta para os clientes que estão nos ouvindo aí e que sabem a importância de uma válvula condicionadora, sabe o que eu estou dizendo aí. Uma condicionadora, e se ela não tiver um histórico de manutenção, simplesmente por qualquer motivo que ela venha a travar, obviamente vai acabar tendo que parar todo o processo por uma falta de manutenção. Ou seja, não basta simplesmente fazer uma manutenção. A confiabilidade é fundamental ou a planta pode parar. E aí, novamente, é o que eu repito, o custo de uma planta parada, o quanto representa para o cliente final. Mas o que é uma manutenção de confiabilidade? Esse é um exemplo de uma foto, de uma manutenção que foi realizada aqui nesse ano aqui na Item. Só um segundinho só, pessoal. Eu estou fazendo só um segundinho só aqui, pessoal. Só um segundo, pessoal. Por favor. Tá bom. É que tá só restando 13 minutos aqui. Tá.
Então, esse é o exemplo, desculpe, até é um probleminha aqui que surgiu uma mensagem aqui de restart do computador aqui e o rapaz do TI aqui está me ajudando aqui. Então, esse é um exemplo da manutenção de confiabilidade, ou seja, nós recebemos uma válvula, fizemos a manutenção, propomos a melhoria para o cliente, porque nós identificamos que a válvula estava já com os dados de processo a qual ela foi dimensionada inicialmente já haviam sido alterados, então foi proposto uma melhoria e feito a manutenção para o cliente. Então nós temos aí o antes e o depois aí dessa válvula entregue para o cliente. Na verdade, essa ideia foi uma aplicação onde estava tendo uma corrosão no corpo, uma erosão no corpo. Isso daí estava, obviamente, causando um pouco mais de problema para o cliente. Porém, com a correta manutenção, o levantamento dos novos dados de processo, foi possível identificar o problema e corrigir e entregar para o cliente aí, realmente já a válvula para o processo para qual ela foi dimensionada. O que deve constar numa manutenção confiável? O serviço executado tem que ser demonstrado. Como fazemos isso? Através do nosso relatório de assistência técnica. Esse relatório aí, ele é preenchido aqui com todos os dados do cliente, todos os dados da válvula, até mesmo a nota fiscal que foi recebida aqui dentro da ITER. É feito o laudo, desmontado, registro fotográfico, a sugestão de melhoria, o porquê que está sendo trocado as peças, o que deve ter ocasionado esse problema. Para o exemplo aí, nós estamos falando de uma válvula que, além de estar já com agarramento, quando a gente abriu, tinha mola quebrada, excesso de umidade dentro da câmara do atuador, ou seja, tinha N problemas aí que foram feitas as sugestões para o cliente. Nesse caso, foi proposto aí uma troca do sistema de filtragem de alimentação de ar do atuador, do posicionador. Provavelmente essa válvula estava sem a devida colocação do vente, que impede que entre a umidade dentro do atuador, mas internamente já a camisa do pistão já estava arriscada, o obturador com algum dano de sujeira que estava dentro da linha. Então é feito esse relatório detalhado com sugestões de melhoria e quais são as peças que foram trocadas, registro fotográfico, apresentação das soluções para os problemas encontrados e, obviamente, cabe a nós fazer o acompanhamento após a execução. Então, quando é feita uma manutenção de confiabilidade, recebe o material, desmonta, faz o laudo, entrega para o cliente o equipamento reparado com o laudo de assistência técnica, sugestões de melhoria e depois o acompanhamento na planta do cliente. Cada válvula que nós recebemos aqui, nós checamos a folha de dados para verificar se a válvula continua. Opa. Nós checamos a folha de dados aqui para ver se a válvula continua na configuração original que ela foi dimensionada inicialmente. Ou seja, a válvula de controle bem dimensionada, ela vai trabalhar por longos anos, desde que as condições de processo não sejam alteradas. Caso tenha alguma condição de processo que seja alterada, nós temos que fazer a adequação para as novas condições, ou seja, alterou alguma temperatura, pressão ou vazão, a válvula tem que ser recalculada e entregue para o cliente dentro das condições atuais de processo. Mas o conceito de manutenção evoluiu, como eu citei alguns slides anteriores, ainda se trabalha muito na manutenção reativa, ou seja, somente faz aquele reparo quando é necessário.
e é realmente um ponto onde a grande maioria das indústrias ainda encontra-se aqui. O que nós temos que dar um passo mais é na manutenção preventiva, a manutenção regular para prevenir falhas, ou seja, monitoramento individual, através de diagnósticos, avaliação de status da planta, a interação entre unidades. Então, isso daí já é um passo que as empresas, algumas empresas já estão adotando, algumas empresas já estão bem mais adiantadas, que já possuem toda uma estratégia de manutenção. Mas até que alcançamos o nível preditivo e prescritivo, que é a confiabilidade da planta, nós temos que ir evoluindo assim, passo a passo, né? E até que você chegue na automanutenção, né? Que é você já ter todo o seu sistema já monitorado, ter todo o seu sistema já cadastrado, peças de sobressalente no estoque, você conseguir prevenir a parada, você programar a parada da sua planta por área. Então, quando tudo isso é programado junto com todos os departamentos, a operação passa a ser mais confiável, passa a todos entenderem que dentro de um determinado período, uma área por determinada hora vai parar para que seja feita a manutenção. Então, isso é o que nós chamamos de confiabilidade da sua planta. Você saber que você vai parar em determinada hora. Todos vão estar alinhados, do que você ter aquela surpresa que o seu equipamento parou e a sua planta, a sua caldeira parou por um processo que você poderia ter visto anteriormente. Mudando o conceito, onde estamos e onde queremos chegar. Passarmos de manutenção para confiabilidade. Passarmos daquele cadastro para uma gestão de ativos. De sobressalente para uma gestão de sobressalente, ou seja, você não comprar um sobressalente somente para corrigir um problema, mas você ter a gestão dos sobressalentes, você fazer aquela compra programada, você vai ter sempre o seu estoque dimensionado ali, peças que podem ser, principalmente peças mais, que nós chamamos de partes macias, que podem ser intercambiáveis para outras válvulas. Então, você tem 10 válvulas do mesmo diâmetro, você não precisa comprar 10 jogos de kits, você vai fazer o seu dimensionamento de estoque para essa gestão de sobressalentes. De operação para performance, você deixar de ter aquela válvula operando, mas sim aquela válvula que vai estar performando a sua planta. Evoluir de um contrato de manutenção para um contrato de confiabilidade. Então, se faz um contrato de manutenção, manda as peças, faz terminou, entregou a sua válvula, ela foi para a operação. Mas evolui isso daí de um contrato de manutenção para um contrato de confiabilidade. Quais são as etapas de um serviço de confiabilidade? Como eu mencionei anteriormente, desde o cadastro de uma válvula de controle, quando você recebe a válvula, você tem todas as válvulas têm a sua identificação através de uma plaqueta ou através de as válvulas mais antigas são até tipadas no corpo da válvula. Nós conseguimos aqui na fábrica, através do nosso sistema aqui, fazer a rastreabilidade desse produto e colocá-la numa condição original. Então, fazemos o cadastro local de instalação. É possível, na planta do cliente, fazer a avaliação por ultrassom, o diagnóstico da válvula de controle, que é extrair todas aquelas informações e prevenir falhas. Os relatórios de falhas através que nós chamamos de ENGAP, que é a engenharia de aplicação. Então, nós vamos na planta do cliente, percorremos toda a área, fazemos o levantamento, sugestões de melhoria, peça sobressalente. Então, esse relatório é entregue individual para cada cliente por área, avaliação das instalações, a manutenção em nossa fábrica, garantir o histórico de manutenção, gestão de peças sobressalentes, ou seja, você entregar para o cliente
não só a manutenção, mas está aqui para uma próxima intervenção, nós estamos sugerindo que você tenha que comprar a peça A, B, C. Revisão no plano de manutenção. Quando você tem histórico, você consegue revisar o seu plano de manutenção, você consegue performar por um tempo maior a sua planta. As adequações necessárias que são feitas na própria planta do cliente. E avaliação das condições reais de operação. Se uma válvula passou de uma condição A para uma condição B, você poder colocar a sua válvula na condição real de operação. Então, isso nós entendemos como um serviço de confiabilidade, onde você passa por todas essas etapas até você receber o seu produto final com a garantia que aquele produto vai ser instalado e que ele vai performar dentro do que você espera o seu produto. Ô, Rachid, tá me ouvindo? Fala, Rogério, tô sim. Tá tendo um pequeno probleminha aqui no meu computador, ele vai acabar, infelizmente vai acabar restartando aqui. Eu até chamei o pessoal do TI aqui para tentar mudar aqui, mas então pode ser que a conexão caia e eu vou ter que voltar novamente aqui, tá? Tá. Mas você, segurei. Tá bom, a gente segura 5 minutinhos, qualquer coisa a gente vai 5 minutinhos para frente. A gente vai para meio-dia e 5, meio-dia e Isso, 10 aí, para compensar, pode ser? tá ok. Bom, mas gostaria até de abrir para dúvidas e perguntas aí. Como eu disse para vocês, eu estou com um pequeno probleminha de conexão aqui. Então pode ser que a minha conexão caia, mas eu vou restartar aqui o computador aqui. Não sei por que entrou nesse modo aqui. Tá. Só uma dúvida, então, esse aí já está no final aqui da apresentação. Sim, sim. Gostaria Legal. que você abrisse para dúvidas e perguntas e Tá. caso eu não consiga voltar aqui imediatamente aqui, a gente pode responder todas as perguntas por e-mail Isso. também. Tá bom, combinado. A gente tem uma pergunta do João. Ele fala o seguinte, né? Rogério, com a sua vasta experiência nesse mercado, acredita que futuramente os testes online em válvulas de segurança tendem a ser mais efetivos? Ou nos dias de hoje já estão bem implantados? Qual que é a sua avaliação? Com certeza, os testes online hoje, eles já são bem mais efetivos e os clientes estão buscando mais. Por quê? É uma maneira, principalmente, de você ter uma redução do custo da sua operação, porque você consegue fazer com ele, com a sua planta operando. Então, você evita todo aquele trabalho de você tirar uma válvula de segurança, você tem alocação de pessoas, guindaste, para de repente você colocar na bancada e perceber que aquela válvula ela só precisava ser ajustada à pressão, coisa que com o teste online você faz ali no local, em loco ali, e esse teste também ele é válido para conforme a NR13. Todo teste online também é emitido o atestado de responsabilidade técnica aí, que é a segurança do cliente que aquele equipamento foi feito a manutenção. Legal, show de bola, Rogério. Deixa eu confirmar aqui se a gente tem mais dúvidas. Tá, legal. A gente tem uma pergunta do David. Ele traz o seguinte para a gente. Após a manutenção, quais os testes recomendados para uma válvula de controle aplicada a serviços severos? Essa é uma primeira pergunta, tá? A segunda pergunta que ele faz é: o teste de vazamento pela sede está incluído e qual sua finalidade? Rogério? Eu não estou te escutando, eu não sei se o microfone está fechado. Bom, deixa eu
ver aqui. Pode ser que o Rogério tenha caído por conta do problema no computador dele, tá, pessoal? Apesar que para mim ele consta aqui como online ainda. Deixa eu confirmar aqui. Só um segundo, pessoal. Já confirmo para vocês, tá? Tá. Acabei de confirmar aqui, pessoal. O Rogério caiu mesmo, o computador dele acho que reiniciou. Eu já estava fazendo a última pergunta, tá? Essa relacionada aos serviços severos. Pessoal, então vamos fazer o seguinte: a gente tem uma pesquisa de satisfação no final. Lá a gente tem um campo de dúvidas. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou pedir para vocês fazerem no campo de dúvidas. E aí a gente responde para vocês por e-mail, tá? A gente vai estar mandando para vocês a gravação desse treinamento e um certificado de participação, tá? Só que o certificado de participação a gente costuma emitir em 7 dias. Então, pode ser que demore um pouquinho, aí uma semaninha aí para vocês receberem, tá? Então, eu peço para que todos que estão aqui aí respondam a nossa pesquisa, tá? Pessoal, agradeço aí a participação de todos. Infelizmente, o Rogério não vai poder se despedir da gente, mas espero que vocês estejam aqui com a gente nos próximos treinamentos para a gente poder tá dando andamento aí nessa trilha de conhecimento que a gente tem desenvolvido nesse ano de 2022, tá? Então, pessoal, obrigado a todos pela participação. Espero que todos respondam aí nossa pesquisa de satisfação, e lá também é um canal para a gente estar se comunicando, tá? Então, obrigado a todos aí, um bom almoço e um bom resto de semana.